Eu queria, principalmente, levar a orgânica a sério. Eu queria tocar esse projeto, eu queria que esse projeto desse certo. Eu era fascinado por empreendedorismo. Eu ficava assistindo o que tinha de vídeo no YouTube sobre empreendedorismo, essas coisas me encantavam muito. E esse movimento de startup, apesar de ser antes do hype das startups, eu já meio que acompanhava, eu gostava desses assuntos. E então foi isso. Daí a gente tocou e abriu a empresa. Mas aí a empresa abriu como desenvolvedora de softwares e sites, é isso? Porque o marketing de conteúdo em si não é a mesma coisa, né? Foi exatamente isso que aconteceu. A gente abriu a empresa como uma produtora, tá? Então nós não éramos exatamente uma software house, mas era como se fosse, tá? Mas eu tinha um networking relativamente interessante que me permitia conseguir muitos projetos na área de sites. Muitos mesmo. Então na hora que eu sentei minha bunda em canela e disse, eu abri uma empresa, começou a vir. Nossa senhora, começou a vir. Eu comecei a ligar e começou um a falar pro outro e num instantinho assim eu tava com a empresa com 12 pessoas. Tipo, o primeiro movimento que eu fiz é porque assim, alguns anos antes de eu ir embora da cidade, a gente fez um negócio que a gente chamou de Confraria de Criativos da Serra. Inclusive tu participou, né? Também participou. Então fomos eu e mais 2 pessoas, 3 pessoas que a gente começamos a organizar essa iniciativa que para quem não participou era que eu conhecia. Mesas redondas onde trazia um tema e a gente ficava debatendo esse tema. Não houveram muitos encontros. Não, mas era desenvolvimento puro, né? O foco era em desenvolvimento. Mas networking também, eu acho, de certa forma, porque quem tava ali conversava, debatia, fazia parceria de trabalho, era bem legal. Isso aí. E aí, naquela ocasião, para que aquilo ocorresse, eu e o Félix Polo, nós dividimos os nomes das agências e cada um foi bater na porta da metade, assim, sabe? Então, eu conheci um monte de dono de agência e a galera meio que olhava com cara feia pra nós, assim, do tipo assim, o que esses piá estão querendo, sabe? Tipo, são os meros funcionários das agências, não são ninguém, sabe? E aí meio que os donos não aceitaram esse troço, mas os funcionários sim. E aí o negócio foi, né? E daí andou. Mas eu acho que isso me trouxe pelo menos assim a ciência da minha existência. E aí, quando eu voltei e retornei, essas mesmas pessoas me abriram as portas. Tipo, daí eu contei onde eu tava, o que eu fazia e tal. E cidade pequena não fala do outro também, né? Então você cria um pouquinho de fama, mesmo que não exista. E então eu consegui um monte de projetos. A gente começou a fazer uma loucura, não era uma empresa, tá? Então a gente fazia de tudo. De verdade, realmente de tudo. A gente fazia sites, a gente fazia e-commerce, a gente fazia portal de notícia, a gente fazia software, a gente tocou uma operação de uma startup inteira dentro da empresa que não era nossa, tipo atender telefone e vender. Tipo, a empresa tinha nome, tinha dono e só. Não tinha sede, não tinha funcionário, não tinha nada, era tudo dentro da orgânica. A gente fez o logo dessa empresa, nós fizemos o logotipo dessa empresa. Fizemos tudo de ponta a ponta. O produto de software dessa empresa a gente fez totalmente. Daí tocava o telefone lá dentro, era a nossa equipe que atendia, a gente que fazia rodar toda essa empresa. Teve o segundo Startup RS, tinha 3 softwares nossos rodando dentro dessa edição. E uma das empresas que estava lá era a gente que participava. Era um funcionário da empresa, ao invés do empreendedor, era o nosso funcionário que pegava o ônibus e ia para Porto Alegre toda semana para representar a empresa lá dentro. E aí, a questão do... Essa loucura deu certo, Gui? Não, eu pergunto porque assim, ó, faço de tudo um pouco, né? Ou faço tudo. Deu certo ou só deu incomodação? Como é que foi esse período pra vocês? Cara, é que certo relativo. É relativo, né? Pro empreendedor ter trabalho já é dar certo. Eu acho que não morrer dá certo. Sobrevivi, tô aqui contando história, deu certo. A empresa ainda existe, né? Mas obviamente aquilo não foi o que nos trouxe até aqui. Mas né? tu peitaria tudo isso de novo? Não, ou tu acha que tu faria diferente? É um erro, tá? Não, assim, o ponto é, aceitar tudo que é trabalho, eu acho que sim, eu faria. Tá? Eu acho que existe um momento de transição na vida que a gente tem que experimentar. E
a gente não consegue tomar decisões enquanto não nos permitem experimentar. Então, mesmo hoje, a Orgânica experimenta muito. Isso está na nossa cultura. A nossa empresa se chama Orgânica, mas a gente é muito orgânico no dia a dia, tá? Então, assim, quando tu olha assim e pergunta, vou tentar falar em português, né? O perfil ideal do cliente da Orgânica, às vezes perguntam para mim, Guilherme, qual que é o perfil ideal do cliente da Orgânica? Eu digo, não tem perfil ideal do cliente da Orgânica. Não tem. Por quê, cara? Por que não tem um perfil ideal do cliente da Orgânica? Porque se eu ouso dizer que não tem, eu posso conquistar clientes maiores. Eu posso tentar coisas que eu não sei se eu sou bom ainda. E que eu fui descobrindo ao longo do tempo que eu sou bom em fazer aquilo porque eu tentei fazer aquilo. Porque se eu fosse só fazer o que eu sabia fazer até ali, eu ia ser uma software house. E hoje eu não sou uma software house. Entendeu? Então a gente foi absorvendo aquilo que a gente olhava e dizia, legal, vamos lá. O marketing veio, rebobinando a fita, então, obviamente, pela questão de eu ter começado a minha carreira dentro de uma agência, né? Então era uma agência de comunicação, a gente fazia folders, flyers, jingles, spots, etc. Bem tradicional. Bem tradicional, né? Aquilo começou a me trazer na veia o gosto por isso tudo, pela essa junção da criatividade, do design, dos negócios, da possibilidade de transformar um negócio, dos resultados do negócio. Começou ali. Aquilo foi sendo somado por algumas disciplinas que eu fui vendo na faculdade, como empreendedorismo, gestão de projetos, inclusive, administração. Aquilo foi criando a pessoa que eu sou e os interesses extra-classe que eu tinha, né? E eu era encantado por esse negócio de internet. Acho que a internet é onde nos dá a possibilidade de meio que sonhar coisas diferentes, assim, aproxima as pessoas, possibilita criar novas coisas, possibilita novas ideias, possibilita de tudo. Então esse negócio de inovação acontece muito dentro da internet. E aí eu, apesar de não ter sido um bom designer, eu entendi as ferramentas do design. Apesar de não ser publicitário, eu entendi as ferramentas da publicidade de certa forma. Tu sabia o que pedir, né? Tu sabia o que pedir para que a coisa acontecesse realmente. Justo. E daí eu encontrei isso tudo misturado no marketing. Então o marketing digital, dentro desse mundo que vivemos... Uniu, né? as duas coisas que tu gostava. Uniu isso tudo que eu gostava. Então, isso meio que foi me puxando para aquele caminho, né? O porquê que a gente se transformou numa agência, né? Primeiro que a gente estava numa doideira. A Orgânica era um negócio maluco, assim. Era realmente uma maluquice, tá? De, tipo assim, eu não conhecer mais as pessoas, assim, dentro da empresa, apesar de estarmos no mesmo prédio. Tipo, era uma maluquice, de verdade. A gente estava, em 2017... algo em torno de 45 pessoas. Não é um número que eu não pudesse conhecer as pessoas, mas era muito louco o dia a dia. Então as pessoas... Todas no mesmo... no ambiente de trabalho, no mesmo local de trabalho, ou tinha distância ainda, tinha a turma dos... 2 andares e um terceiro andar que era uma cozinha, que era um espaço comum. Era ali no prédio, ali no Estação Central, aqui no centro de Gramado? Não, já era no outro que a gente se mudou depois ali. Tá, porque aquelas salas eram bem pequenas mesmo. Nossa, era um puleiro, né, cara? Era um puleiro. Tinha uma galera assim, aqui ó, estamos em 4 na mesa, vamos lá. Tinha 6, Ninguém talvez podia 8. falhar um banho. Mas ali na Estação Central, vocês chegaram a colocar uma galera, né? Era maluco. A sala era em cima da minha, entende? Tu ouvia o barulho, então. Mas tinha uma galera, Era um ouvia. mezanino, gritaria. né? Era um mezanino, né? Era uma loucura aquilo. E aí a gente, no momento que a gente vislumbrou a mudança, porque já estava insustentavelmente perturbador. já tinha os pesadelos à noite. A gente ficou algo em torno de 1 ano entre negociação de contrato e conseguir finalizar a obra de forma suficiente para que a mudança ocorresse, ok? Não estava pronto, mas que a pintura externa era o que faltava, a gente já estava com a parte de dentro, o básico pronto para largar as pessoas em mesas e trabalhar. Eu pensei que aquilo ia, sei lá, levar
2, 3 anos para lotar, lotou no mesmo ano. Aquele ano a gente estava assim numa crescente assim que era um absurdo assim. Só que ainda crescíamos naquele jeito maluco, atirando para tudo que é lado. Uhum. Nesse ano especificamente, a gente teve uma das pessoas que era a nossa sócia, que não é mais, teve um episódio de saúde Burnout. que foi um burnout em função de um problema de asma. Ele teve uma parada cardíaca respiratória, foi internado, a gente pensou que ele ia morrer na boa. E eu acho que lá ele encontrou alguma iluminação. E a gente disse, velho, a gente dá conta, fica quanto tempo tu precisar em casa. E me disse, eu preciso falar contigo. Quando ele falou isso, eu já entendi. Ele veio para me comunicar que ele não voltaria. E de fato, ele não voltaria. Ele não, é tipo assim, como eu me senti, tá? Eu me senti assim. Ele tinha uma das maiores equipes da empresa na ocasião, na época. E a gente assim, recém-casamos, fizemos filhos, compramos uma casa. E tu tá me dando o pé na bunda e me deixando os filhos, me deixando a casa. E os filhos são os clientes, os funcionários e os boletos que a gente fez. Caralho, boleto. Porque mas era só...